dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Sejam muito bem-vindos a mais um devocional do canal Mova-se. Eu espero que você esteja curtindo, comentando e favoritando os nossos vídeos. E hoje nós temos um tema muito importante para estar conversando com vocês, que tem a ver no nosso devocional de hoje, que nós vamos explorar a capacidade que vem de Deus. E como isso se relaciona com a nossa eficiência, com a nossa eficácia, né? Então imagina você acordar todas as manhãs sabendo que essa capacidade de enfrentar os desafios, adversidades, que ela não vem das suas próprias habilidades, ou seja, de uma maneira natural, mas da poderosa mão de Deus. Como isso transformaria a maneira como você encara hoje os desafios, as responsabilidades que você tem no trabalho, nos relacionamentos, né, em tudo na nossa vida, né? Como nós podemos aplicar essa verdade hoje à luz da palavra? Então, ativar essa capacidade que ela vem de Deus para servir, né? Para ser mais eficiente, mais eficaz em todas as áreas da nossa vida. Então, nós precisamos hoje estabelecer dois pilares para a gente fundamentar isso. Nós precisamos executar a confiança e a nossa capacidade. E de onde que vem isso? Você já parou para se perguntar? Eficiência e eficácia é o modo de você cumprir determinada função. Então, ou seja, o objetivo principal é atingir o propósito definido. Isso que é a função da palavra. E o que significa ser uma pessoa eficaz naquilo que você faz, representa, no teu objetivo, aquilo que você quer ter sucesso na tua vida, né? Fazer as coisas de forma certa, em menor tempo, com menos recurso, isso requer alguns tipos, além da confiança e da capacidade, depende de você ter um domínio dos processos, né? Você ser habilidoso, você ser rápido. Então ele é diferente de eficácia, né? Que significa que as coisas certas sejam feitas. Então, o que é muito importante a gente definir, para ficar claro, e a gente vai meditar na luz da palavra, nessa contextualização, é que pessoas eficientes, elas são delegadas para fazer coisas, cumprir tarefas, né? E normalmente uma pessoa que ela é eficaz, ela tem essa confiança, essa capacidade, elas não ficam estressadas aí por cumprir prazos, né? Devido a isso, elas realizam esse cumprimento desse objetivo, né? Com muito sucesso. Então todos nós hoje, nós somos chamados para um propósito. Ontem nós lemos, né, lá em Romanos, que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu decreto, segundo o seu propósito. E todos nós temos esse chamamento, todos nós temos um chamado, nós temos um propósito, né, nós temos uma vocação. Então descobrir isso dentro da nossa identidade nos traz clareza, nos traz essa confiança. Mas Jacques, o que significa o ser capaz de algo? Ser capaz é você ser capacitado em realmente você fazer uma situação. Então a palavra de Deus, hoje que eu quero ler com vocês, ele mostra assim, tá? Que fala sobre o ministério, lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 3. Nós vamos ler do 3 ao 5. Porque já é manifesto que vós sois carta de Cristo, ministrado por nós. Cristo, o autor dessa carta, ao qual Paulo fala, isto é, almas salvas do pecado e das trevas. E escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, que é a recomendação da mais alta de todas, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração, referindo-se aos nossos corações transformados. E que por Cristo que temos tal confiança em Deus. Fala da certeza pessoal que Paulo tinha, que ele havia sido designado por Deus e que Deus aceitava a sua obra. Não que sejamos capazes por nós, ou seja, a confiança humana, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Paulo estava certo que possuía essa competência aos olhos de Deus, por meio de Cristo, embora pessoalmente fosse totalmente incompetente quanto a isso, como são todos os homens.
e ela está ou em Deus ou no ego. Não pode estar em ambas as coisas. Então o que ele está falando aqui? Que a nossa capacidade, ou nós delegamos, nós cremos que a nossa confiança está em Deus e Ele nos dá a nossa capacidade, ou a nossa confiança está nas nossas convicções. Então quando nós tenhamos as nossas próprias convicções, a tendência é que nós sejamos falhos e incrédulos ao longo do processo, né? Uma pergunta que eu faço para você hoje nesse devocional, e eu quero que você já comente aqui, já marque para uma pessoa que precisa resgatar essa confiança, essa capacidade, esse reconhecimento que vem somente do Senhor, é como que você pretende aplicar isso na sua vida diariamente. E eu vou ter algumas perguntas para que a gente possa fazer essa reflexão, tá? Então, a pergunta número 1, se você quiser ir já respondendo aqui, é muito interessante. Como aplicar essa capacidade que vem de Deus para ser mais eficiente nas minhas tarefas diárias, naquilo que você foi chamado, no teu trabalho, na tua família, na área no qual você quer melhorar, né? De que maneira essa confiança, essa capacidade, ela pode aumentar a minha eficácia ao lidar com desafios, com obstáculos, com afrontas, né? Como eu posso usar os meus talentos, que são dados por Deus, né? As minhas habilidades, e reconhecer que são um presente de Deus? Você reconhece isso? Qual o presente que Deus te deu? Qual que é o talento que só você tem? Escreva aqui de que maneira que foi. Foi fácil você receber esse dom, esse talento? E a pergunta é o seguinte, você está usando ele da maneira correta? Você está usando o presente, a dádiva que o Senhor já colocou na tua mão? Quais áreas da minha vida eu preciso confiar mais nessa capacidade de Deus e alcançar a eficácia e a excelência? Essa pergunta é interessante. Como eu posso equilibrar a busca por essa eficiência com Deus e reconhecer que Ele é a fonte de todo o meu sucesso? Quer ter sucesso? Confie em Deus, que Ele vai te capacitar, né? Então Deus, Ele capacita os escolhidos dele. E à luz da palavra, para que a gente possa aí contextualizar aqui, né, sobre essa questão da eficácia, e a gente vai orar também, marca uma pessoa que precisa ser mais eficaz aí e melhorar a confiança. Ela está lá na carta aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 11 que nós vamos ler. Nós vamos ler o 12 especificamente, mas a gente vai iniciar no 11 lá, tá? Procuremos, pois, entrar naquele repouso, que significa, poderia ser traduzido, opressemos para que possamos entrar no repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Isso nos diz a causa raiz da queda de todo crente, que é a incredulidade. E se refere à incredulidade na cruz, ao qual foi verdadeira da nossa missão. Então a única maneira de você perder a capacidade de ser eficaz, ser eficiente e perder todas as promessas como filho de Deus, que é o que tem aqui, né? Refere-se ao fato do crente perder a salvação por deixar de crer. Então a única condição hoje da gente ser salvo é crer em Deus, né? Então tem vários requisitos quanto ao batismo, o novo nascimento, tem várias questões, mas a condição principal é você crer. E quando você deixa de crer, essa incredulidade ela te traz uma queda, né? E lá em Mateus 24:12, ele nos fala que devido ao aumento da iniquidade, da maldade, né? O amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse testemunho será pregado em todo o mundo e o evangelho do reino de Deus a todas as nações, e então virá o fim. E a iniquidade que fala, né, é um desrespeito às leis, né, aos princípios, os mandamentos sagrados de Deus. Quem abre a quebra desses princípios aí, ligado à imoralidade, à incredulidade, né, ele é um pecado considerado hoje muito relevante. Então, é necessário o quê? Que a gente entenda que é o que na sequência aqui da carta aos Hebreus que fala, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela ativa, ela é energizante e mais penetrante do que espada alguma de 2 fios. Refere-se à capacidade da palavra tem de examinar e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas medulas. Então isso não significa que as 2 partes da alma, do espírito, as articulações ou das medulas, mas sim que a palavra de Deus penetra da alma no espírito, revelando adequadamente de que o homem deve ser
é o que pode ser em Cristo. Além disso, a palavra de Deus nos revela que o Espírito Santo e o seu poder revela o fato de que só Ele pode vivificar os nossos corpos mortais, e que refere-se ao poder de entregar esse corpo físico ao que é justo, e é apta a discernir os pensamentos e as intenções do coração, e transmite a ideia de esquadrinhar, analisar as evidências, e não há coisa alguma criada que não seja manifesta diante dele. Refere-se que, como Criador de todas as coisas, antes de todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles de quem temos que tratar, a quem devemos prestar contas. Então, tudo aquilo que Deus nos coloca, e a gente crê que essa confiança está estabelecida na obra de Cristo, Deus nos dá a capacidade para que nós possamos ser encorajados a enfrentar toda e qualquer adversidade, todo e qualquer levante do inimigo das nossas almas que tenta matar, roubar e destruir. Então a minha oração, a minha declaração de fé hoje é que você realmente seja determinado em cumprir a função atingindo o seu propósito, que é a tradução da palavra eficaz. E que fazer isso de forma com menos recurso, em menos tempo e tendo domínio dos processos. Isso tanto na vida espiritual, na tua vida, nas tuas relações, na parte profissional, que essa eficiência, essa eficácia e principalmente a capacidade de lidar, né, com desafios aí, você possa realmente ter um cumprimento de profecias na tua vida para que Deus te exalte, Deus te levante nesse tempo como uma coluna, como um líder, como uma liderança naquilo que você faz, e realmente que você seja ousado o suficiente para que Ele te dê essa instrução para você vencer. Então a palavra de hoje é que você aceite desafios e responsabilidades, mas que você possa encarar isso de forma transformadora, que é realmente reconhecendo essa capacidade que vem do Senhor. Então, o que eu tenho profeticamente para te falar é que Deus é quem te capacita, Deus é a sua força. Amém? Está gostando aí dessa mensagem? Escreve um amém, marca um amigo, comenta, compartilha e me ajuda a divulgar o nosso canal para que essa palavra chegue a mais pessoas. Então, vamos orar neste momento? Pai Todo-Poderoso, Senhor, aquele que fez os céus e a terra, o Deus que tem compromisso com os teus filhos, aqueles que reconhecem a tua glória, aqueles que se submetem e são obedientes aos princípios da tua palavra, Senhor. Eu apresento o teu povo, Senhor, as pessoas, ó Pai, que buscam, Senhor, uma palavra, Senhor, que querem ter resultados, ó Pai, em áreas da sua vida, Pai. Eu oro, Pai, para que eles sejam ativados, Deus, no propósito, no chamado, em sua vocação, Pai, para que o talento que o Senhor já colocou nas mãos deles, Senhor, possam ser usados para a edificação do teu reino, do teu corpo, Pai. Que a tua luz seja, Senhor, o caminho para os nossos pés, luz, lâmpada para nossas vidas, iluminando, nos dando a direção correta, para que essa convicção, essa confiança em realmente fazer aquilo que está ao nosso alcance, Pai. Porque nós sabemos que nós não somos aquilo que temos e nem aquilo que fazemos, Senhor. Nós somos a nossa verdadeira identidade, está, Pai, ligada a que nós somos presente de Deus aqui na terra, Senhor, fomos destituídos da glória, mas através de Jesus nós somos chamados de filhos de Deus, Pai, a partir do momento que nós aceitamos o batismo, a partir do momento que nós reconhecemos o senhorio do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas, Pai. Nós renunciamos, Pai, todas as coisas carnais, nós renunciamos o pecado, Pai, nós declaramos, Senhor, que o Deus da nossa vida, Ele é transformador, Ele nos capacita a executar coisas e situações, Pai, que humanamente nós, Pai, somos fracos e errantes, Pai, mas a nossa natureza espiritual, nós somos mais do que vencedores, nós somos, Pai, capacitados por Ti para vencer toda e qualquer adversidade, Pai. Então eu declaro, Pai, não sei qual que é o levante, Pai, na vida dos irmãos, Pai, que estão ouvindo essa oração, mas Tu é o Deus que sonda os corações e é o Deus que determina, Pai. Então eu decreto, Pai, eu profetizo, Senhor, um tempo novo, Pai, a capacidade, a confiança de Deus para que a pessoa seja eficaz e eficiente naquilo que ela determinar e apresentar diante da tua presença. Assim eu oro, declaro e profetizo em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém. Que
Que Deus te abençoe, um ótimo dia, um ótimo final de semana. Mova-se!